Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. É com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Lembrando, esse vídeo aqui, ele entrará na quarta-feira. Por quê? Porque ele é um quadro especial aqui, que é vídeos adicionais de toda quarta-feira. Tem os vídeos fixos, que são de todo sábado ao meio-dia, e tem os vídeos especiais que irão entrar toda quarta-feira. Quais são esses vídeos especiais? Os vídeos que eu tô comprando aí, né, no decorrer do mês, certo? Então, esse ocorreu aí que eu comprei antecipadamente no mês de dezembro. Vai vir aí mais uns 2, 3 livros ainda. Achei que não ia vir, mas vai vir. Certo? Outra coisinha, vamos para as especificações do livro. E o nome do livro é A Presença Capacitadora de Deus. O autor é o Gordon Fee. A altura do livro é de 23,6 centímetros. A largura é de 16,3 centímetros. A espessura é de 4,2 centímetros. As folhas são amarelas, o acabamento é de capa dura. Editora Thomas Nelson e Pentecostal Carismático. Copyright de 1994 e vindo para o Brasil, primeira edição, 2025. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui não tem como pegar direitinho no livro, assim, para vocês saberem como que é. Mas é uma textura maravilhosa, tá? É um papel diferenciado mesmo. Parece mais aquelas capas antigas mesmo, sabe? Se colocasse aqui alguma coisa aqui, então pronto. Aí que ia ser mesmo. Pra quem não sabe, eu tenho eu tenho TDAH, qualquer barulhinho tira minha atenção, eu troco palavras às vezes, então caso eu travo para ler, vocês não fiquem irritados, sejam, né, irmãos mesmo, sabe? Não escrevam porcaria aí no comentário para eu não ter que excluir e te bloquear aqui dos canais, tá bom? Tô sendo assim, gente, porque eu já excluí canal por conta de pessoas assim, sabe? Que não tem filtro. E isso me deixou já muito chateada no passado. Então, se acontecer de novo, eu não quero excluir com o canal por conta dessas pessoas. Então, eu prefiro logo soltar, né? Minha psicóloga falou que eu tenho que soltar tudo pra fora. Então, vou soltar tudo pra fora, certo, meus queridos? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu trazer o vídeo mais pra cá. Pra vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se tem muito aqui. Ixi, tem muita coisa. Vou ter que arrumar a câmera. Pra vocês não ficarem aí desfalcados na hora de ver o livro. Eu acho que assim agora tá bom, né? Prontinho. Aí eu tenho esse problema aí. Você fica meio torto também, né? Que aí não dá, né, Sueli? Pronto. Vamos lá? Ou falar sobre teologia. Logo nos vem em mente a compreensão lógica das coisas divinas, e não as experiências com Deus que ultrapassam a razão. Ao fazer teologia sobre o Espírito Santo, porém, precisamos entendê-lo como a pessoa do próprio Deus em sua presença capacitadora dos crentes em Cristo Jesus. Nas cartas de Paulo, encontramos muitas passagens que mostram sua compreensão sobre o papel do Espírito Santo e sobre nossa experiência com ele. Trata-se de uma construção teológica que interage com pensamentos, religiões e cotidianos do mundo grego-romano do primeiro século depois de Cristo, que lhe oferece uma resposta cristã. Neste livro, Gordon Fee destrincha todas as passagens em que Paulo aborda o tema do Espírito Santo, seja ao apresentar formulações teológicas, seja ao relatar as experiências vividas por ele. A obra busca, assim, mostra como a carta de Paulo retratam a presença capacitadora do Espírito. Um estudo
essencial para pastores, professores e estudantes da palavra, além de ser referência para estudos acadêmicos, com a percepção de que o Espírito é vivo e atuante e ultrapassa qualquer teoria. Todos os que ensinam, escrevem e produzem conhecimento teológico podem glorificar e levar todos a glorificar a Deus com profundidade cada vez maior. Então aqui vai estar falando sobre Gordon Fee. É uma obra aí que é uma obra acadêmica, tá bom? Então ele vale muito a pena você adquirir. Eu não quis colocar o preço aqui porque eu achei essa capinha muito linda, gente, para colocar o preço. Olha só. Que magnífico. Thomas Nelson tá de parabéns. Eu gastei neles R$ 107,34. Comprei no dia 27/11. E comprei na livraria Ebenezer. Tá bom? Que eu sempre gosto de colocar aqui. Certo, meu povo? Aqui tá escrito aqui para Carl Best, Michael e Rosemary, Peter e Donna, Paul e Kyle e Matilde, com gratidão por proporcionarem um contexto para o nascimento deste livro. Que a empoderada presença de Deus seja a sua porção. Aqui está a ficha catalográfica, tá? Certinho? E aí a gente entra no sumário, que é muito amplo, e eu vou trazer aqui para vocês sobre o que vai ser abordado, para vocês terem uma ideia do que vai ser abordado aqui neste livro, tá certo? Então aqui a abreviatura, prefácio, introdução. Talvez possa ser que, para vocês conhecerem melhor o livro, eu faço parte 1, parte 2, parte 3, tá bom? Aí vai aí de acordo, tá? Então, aqui na parte da introdução, uma teologia do Espírito, a presença capacitadora de Deus sobre o livro em si, encontrando o centro elusivo. Na 2 aqui, que ainda faz parte da introdução, da parte da introdução já acabou, aí vai ter agora esse outro assunto. Observações preliminares sobre o uso. Então, o uso de, provavelmente é um grego em Paulo, ou uso de grego em Paulo, não sei. O Espírito Santo ou Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ou um Espírito Santo em letra minúscula. Espírito Santo ou Espírito humano. Espírito, o Espírito e ou um Espírito de. O significado do adjetivo o termo em Paulo e o espírito e a linguagem de poder. Tô falando gente, para não... É porque eu não sei a palavra, então para não ficar meio chato, tá? Na parte 1, tá falando aqui sobre análise, tá bom? Então, vai ser analisada aqui, olha, correspondência de Tessalonicenses. Todos esses versículos, né? De Tessalonicenses vai ser aí, vai entrar em análise e depois a conclusão. Depois vai entrar em análise 1 Coríntios, tudo isso, esses versículos. Depois 2 Coríntios, depois Gálatas, depois Romanos, depois Filemão e Colossenses, depois as epístolas da prisão, que é de Éfeso, depois a epístola de prisão, que é de Filipenses, e depois as epístolas pastorais, que é Timóteo, Tito e 2 Timóteo, depois conclusão. Todos eles têm a conclusão, tá? Na segunda parte, vai estar falando aí sobre encontrando um ponto de partida. Então, aqui na primeira parte, o Espírito como cumprimento escatológico, olha só, panorama paulino, o papel do Espírito, as metáforas paulinas, o Espírito e a ressurreição, o Espírito como promessa cumprida, o Espírito e a inclusão dos gentios, o Espírito e a nova aliança, o Espírito e a Torá, o Espírito contra a carne, o significado aqui tá a palavrinha que eu não sei, em Paulo, o contraste do Espírito, carne em Paulo e o Espírito, poder e fraqueza. Depois,
Na parte 13, o Espírito como presença pessoal de Deus. Então, aqui tem o Espírito Santo como pessoa, o Espírito e a divindade, o Espírito como Espírito de Deus, o Espírito como Espírito de Cristo, o Espírito e a Trindade, o Espírito como presença de Deus. Na parte 14 vai falar sobre o Espírito e soteriológico, certo? Dá para vocês verem direitinho aí? Sim, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Certo? Só mais um pouquinho aqui para vocês verem aí. Depois eu tento arrumar, senão eu esqueço. Aí aqui vai mostrar aqui, ó, o Espírito e o ouvir do Evangelho, o Espírito e a proclamação, o Espírito da revelação, o Espírito e a fé, o Espírito e a conversão, a palavra crucial do Espírito, as metáforas soteriológicas paulinas, o Espírito e o batismo nas águas, conversão e o batismo espiritual, vida do Espírito, outras atividades do Espírito, Espírito e a oração, a vida no Espírito e a presença de Deus. Aí depois, na parte 15, vai falar sobre o Espírito e o povo de Deus, o Espírito e a comunidade de fé, a formação da comunidade, as imagens paulinas, o Espírito e a vida cristã, o Espírito e a vida ética, o fruto do Espírito, o Espírito e a adoração, a natureza da adoração, a palavrinha aqui que eu não sei, o Espírito, seu número e variedade, glossolalia, prefácia, aí depois tem uma outra palavrinha aqui, e a escatologia, sua extensão nas igrejas paulinas. Na parte 16 vai falar assim, olha, para onde vamos a partir daqui? A revelação da pneumatologia paulina. Aí aqui mostra a perspectiva paulina, o resumo, a perspectiva atual, um contraste, um caminho adiante. Depois apêndice dos antecedentes paulinos. Depois aqui o Espírito no Antigo Testamento, o Espírito como poder divino, o Espírito e a liderança, o Espírito e a profecia, o Espírito e a revelação, o Espírito como presença de Deus, o Espírito e a escatologia. Depois o desenvolvimento intertestamentário, Paulo e a sabedoria de Salomão, o Espírito como uma realidade escatológica, depois índice de assuntos, índice de autores modernos e índice de fontes antigas. Vamos entrar aí para o modo normal, certo? E aí agora a gente vai ver aqui, olha, abreviações, né? Então, para fazer aí um resumo, para economizar páginas, que são tudo isso. E aí o prefácio. Prefácio, tem muita coisa aqui no prefácio, olha só. E quem foi que escreveu foi Reggie College, Advento, 1992, ano do meu nascimento do meu irmão. A ocasião de raiz e minuã deste livro pode ser encontrado no capítulo 1, especialmente sua relação com o meu artigo sobre o Espírito Santo nas cartas de Paulo, e foi publicado no Dicionário of Pentecost Charismatic Movement. A dupla missão desse estudo surgiu após anos estudando e vivendo com o apóstolo Paulo através de suas cartas. Primeira realidade dinâmica e experiencial da vida cristã. E geralmente esquecido ou citado. Calma aí, gente. E citado por cima. Esse equívoco tem sido corrigido em nível popular pela variedade de ênfase em diversos setores da igreja. Alguns místicos, o movimento de santidade, o movimento de Deeper Life, vida mais profunda, o movimento pentecostal, mas muitos desses exemplos carecem de base exegética. A experiência tende a preceder a exegese em muitos casos, ou revelam uma reflexão teológica inadequada. Minha missão aqui é, portanto, demonstrar que entendo ser o papel crucial do Espírito
na experiência e teologia paulina, mas fazê-lo como resultado do labor exegético. E aí vai indo, certo? Indo mais adiante, já vem para a introdução, tá? Para o bem ou para o mal, e apesar das aparências, este é um livro sobre teologia paulina. Não o todo dessa teologia, nem mesmo seu elemento principal, mas um aspecto de fé experienciada por Paulo e por suas igrejas que ficava muito mais próximo ao cerne das coisas para ele e para elas do que nos parece. Para Paulo, o Espírito como realidade experienciada e viva era a questão absolutamente crucial para a vida cristã, do início ao fim, ou pelo menos isso que este livro quer defender. Na igreja contemporânea, não parece ser assim, tanto na academia, em sua compreensão da teologia paulina, quanto na vida real da igreja. Não quero dizer que o Espírito Santo não esteja presente, ele certamente está, ou não poderíamos ser de Cristo. No entanto, apesar de afirmações em nossos credos e hinos e da menção do Espírito em nossas conversões, o Espírito é amplamente marginalizado em nossa vida como comunidade de fé. Ao menos isso é o que percebo em minha experiência na igreja, e que também parece refletir-se milhares de formas pelas quais os crentes têm sido ansiados por uma maior presença de Deus em sua vida. Aqui está notas de rodapé, que são muitas, está muito recheado de notas de rodapé, tá bom? Uma teologia do Espírito, aqui diz assim, olha, para alguns o livro sobre o Espírito como teologia é o beijo da morte, e de muitas maneiras eu concordo com isso, mas menos falta uma palavra melhor e, em última análise, a saída da igreja contemporânea exige a saúde, tá vendo? A saúde da igreja contemporânea exige uma teologia do Espírito e sua experiência do Espírito estejam mais próximas. Normalmente, teologia tem a ver com a compreensão reflexiva das coisas divinas. Isso dificilmente é o que encontramos em Paulo em relação ao Espírito Santo. No máximo, encontramos refletindo sobre o significado da mesa do Senhor ou sobre o relacionamento dentro da divindade que ele pressupõe e que tentadoramente aparecem aqui e ali. Ainda assim, Paulo está fazendo teologia o tempo todo, mas raramente, e a teologia reflexiva da academia, que busca fazer o que vários assuntos em que acreditamos sobre Deus e os seus caminhos possam ser colocados em um todo coerente. Em vez disso, é o que tem sido chamado de teologia prática e teologização que ocorre nas ruas onde a crença e a experiência de Deus batem de frente com os pensamentos, religiões e vida cotidiana das pessoas do mundo grego-romano no começo da segunda metade do primeiro século. Tal teologia prática é mais complexa porque ocorre em um ambiente extremamente heterogêneo. Assim, em parte, as questões levantadas por Paulo têm a ver com o Deus dos judeus, o único Deus, está fazendo a nossa própria história por meio de Cristo e do Espírito dentro de um contexto principalmente gentil. E aí vai indo, tá? Tudo isso na parte da introdução. Aí mostra aqui a presença capacitadora de Deus sobre o livro em si, encontrando o centro, né, elusivo. A gente já entra aqui nas observações preliminares sobre o uso, tá? Tem muita coisa.
E aí eu já queria mostrar para vocês aqui, ó, parte 1, a análise. Vai trazer aqui a análise da correspondência tessalonicense. Aqui tem muitas palavrinhas aqui diferentes, tá? E aqui já mostra aqui a teologia, para mostrar aqui, ó, 1 Tessalonicenses, que vai comentar do capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Olha só. Queria ver uma curtinha aqui pra gente. Tem muita coisa aqui, hein? Ó, vamos ver aqui. Tessalonicenses. E aqui também tem, ó, uma nota de rodapé no número 42, ó. 1 Tessalonicenses 2,15. E aqui a nota de rodapé diz assim, ó. Uma considerável literatura, tanto a favor da autenticidade do versículo 14 ao 16, quanto contra o surgimento na última década. Para um panorama útil, aí Jeffrey, aí aqui está mostrando o nome aqui. Mas antes, vamos ler essa parte, Tessalonicenses 2,15, para a gente ver. Desculpem. Do que quer dizer aí, certo? Peraí, gente, que eu vou pegar aqui a Bíblia pra gente dar uma lida, certo? Que aí a gente vai... Eita, minha garganta tá ruim e eu tô sem água. O que eu faço? Enquanto isso, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ativa aí as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal, certo? Ó, 1 Tessalonicenses, versículo 15. É isso mesmo, Tessalonicenses 2,15. Que diz assim, olha, a palavrinha aí é bem pequenininha, tá? Que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, certo? Esse é o versículo bíblico. E agora a gente vai ler aqui a informação. Ah, não, aqui já tinha, gente. Olha a falta de atenção aqui, ó. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos perseguiram e expulsaram, e não agradam a Deus e estão em oposição a todos os povos, certo? E aí aqui já mostra a explicação. Essa é a primeira ocorrência da palavra profeta no Corpus Paulinus, e nesse caso refere-se muito provavelmente aos profetas do Antigo Testamento. Certamente, se tivéssemos apenas essa frase no Novo Testamento, poderíamos argumentar, como alguns fizeram, que Paulo está se referindo aos profetas cristãos aqui, especialmente porque os profetas e o objeto composto de mataram e acompanha o Senhor Jesus, que por sua vez, seguido pela perseguição judaica a Paulo, isso pode surgir uma sequência teológica natural da perseguição cristã. Jesus, algum dos primeiros profetas cristãos, Paulo. No entanto, parece muito mais provável que Paulo esteja pegando o tema comum judaico e depois cristão da matança dos profetas, o qual Jesus também se refere a Mateus 23, 30, 31, 34 e 37. E depois em Atos 7, 52, certo? A preocupação de Paulo parece não apenas com a perseguição judaica a Jesus e seus seguidores, mas com o fato de que
Tal perseguição está bastante de acordo com seu histórico de matar os profetas. O que vem à tona aqui provavelmente foi desencadeado pela memória da cumplicidade e seus próprios compatriotas quando ele foi perseguido em Tessalônica. De tal forma, isso parece ser que Paulo compreendia nesse contexto, em vez de profetas cristãos, especialmente porque não há nenhuma outra evidência no Novo Testamento que os primeiros mártires cristãos de Jerusalém foram considerados profetas. Certo? Deu para vocês terem aí mais ou menos uma ideia. Aqui tem mostrando uma notinha de rodapé para a gente ver. Ó, 48, ó, tem um 48, quando fala aqui, ó, Jesus, algum dos primeiros profetas cristãos. E aí, aqui, ó, no 48, vai trazer aqui assim, ó. Esse é principalmente o ponto de Finden defende, mas a maioria das vezes isso encalha na gramática. Veja o número 46. Aí aqui, vamos ver o número 46, que é grande, ó. Por mais difícil que essa frase seja, em alguns aspectos, a altura da frase de Paulo parece exigir que, tem uma palavrinha difícil aqui, funcione como o segundo membro do objeto composto de mataram. O posicionamento de cai antes de nananã, caso contrário, faz pouco sentido. Daí que mataram tanto o Senhor Jesus quanto os profetas. Haggai 447, cuja argumentação gramatical é literalmente diferente, a saber, de uma construção na qual um sujeito-objeto adicional seja encontrado no final de um período ou frase, é comum em Paulo. Pensam diferente Findel, aí tem os nomes aqui, Milleg e Thomas, com seus argumentos expressam preocupação principalmente com a cronologia de Paulo, para evitar um leve anticlímax Millen 30, ou com o desejo de destacar o sofrimento apostólico, colocando a mesma categoria daqueles profetas do Antigo Testamento. Tradução de Gospel Badge, que mataram o Senhor Jesus e perseguiram os profetas a nós, certo? Depois tem uma outra aqui, olha, 48 eu li, né? Cadê? Não tem 49 aqui, não? Acho que 49 eu li, né? Depois tem o 50, ó. Isso certamente não é tão antijudaico. Tá falando sobre o que aqui, ó? A preocupação de Paulo parece não apenas com a perseguição judaica a Jesus e seus seguidores, mas com o fato de que tal perseguição está bastante de acordo com o seu histórico de matar os profetas. E na nota de rodapé isso diz assim, olha, isso certamente não é tão antijudaico como tantas vezes se alegra, mas está de acordo com a visão de Paulo e de outros cristãos primitivos, de que Jesus e seus perseguidores são a verdadeira sucessão do povo de Deus no Antigo Testamento e que os responsáveis por sua crucificação e pela subsequência perseguição de seus seguidores estão na sucessão daquele que repetidamente rejeitaram a Deus e sua aliança, como ilustram em sua rejeição dos profetas. Daí o tema matança, que foram enviados a eles, certo? Aqui tem Tessalonicenses 48, 4, 8, certo? Depois vai indo, tá bom? Eu acredito que vocês já conseguiram ter mais ou menos uma ideia, e você vê que a explicação é muito longa, viu? Muito longa mesmo. Indo mais adiante, olha, vai trazer aqui os pontos, o livro em si. Tá bom? Depois, no finalzinho, vai mostrar aqui o índice de assuntos. Depois, o índice de autores.
E depois, o índice de fontes antigas. Certo, meus queridos? Então, este aqui é mais uma apresentação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse daqui tá em lançamento, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do livro. Se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e tchau!